Tem algo profundamente triste em perceber que pessoa com quem você está sendo íntimo não está realmente presente. Que sons que faz, reações que mostra, satisfação que expressa, tudo é performance calculada para terminar encontro mais rápido ou proteger seu ego. Você acreditou que estava dando prazer. Acreditou que conexão era real. Acreditou que intimidade era mútua. E descobre que estava sozinho nessa experiência. Que enquanto você estava vulnerável e presente, a outra pessoa estava atuando. E revelação não machuca apenas porque ego foi ferido. Machuca porque percebe que algo fundamental está quebrado. Não apenas sobre intimidade física, mas sobre capacidade de serem honestos um com o outro. Sobre segurança de serem vulneráveis. Sobre base de confiança que pensou que existia, mas aparentemente não existe suficientemente para a verdade mais básica. E antes de continuar, vamos estabelecer algo crucial. Este não é vídeo para envergonhar quem finge, porque razões para fingir são complexas e frequentemente vêm de lugar de proteção, não malícia. É sobre entender o que fingimento revela sobre estado do relacionamento, sobre dinâmica de comunicação, sobre segurança emocional e sobre como criar ambiente onde honestidade é possível. Porque no final, ninguém ganha quando há performance ao invés de presença real. Quem finge perde oportunidade de experiência prazerosa real e fica presa em ciclo de continuar fingindo. Quem recebe fingimento perde oportunidade de aprender o que realmente funciona e fica com falsa confiança em habilidade que não está entregando o que pensa. Marco Aurélio escrevia sobre a importância de atenção plena, de estar completamente presente no momento ao invés de perdido em pensamento ou distração. E aplicado à intimidade, presença plena não é apenas sobre seu próprio prazer. É sobre conexão real com outra pessoa. É sobre perceber o que está realmente acontecendo, não o que você quer acreditar que está acontecendo. E presença permite reconhecer quando algo está errado, mesmo que você não queira admitir. Primeiro sinal físico de fingimento é inconsistência em reações corporais involuntárias. Orgasmo real envolve contrações musculares que não podem ser completamente controladas. Respiração que se torna irregular de forma específica. Tensão que aumenta e então libera de repente. Rubor que se espalha pelo corpo. E enquanto cada pessoa é diferente, há padrões que são consistentes dentro da mesma pessoa. Então, se você presta atenção ao longo do tempo, percebe que há variação enorme. Às vezes há sinais físicos claros. Às vezes não há nenhum, mas há afirmação vocal exagerada de que aconteceu. E inconsistência sugere que, pelo menos algumas vezes, o que está sendo comunicado verbalmente não corresponde ao que está acontecendo fisicamente. Mas observar sinais físicos requer atenção que muitas pessoas não têm durante a intimidade. Estão focadas em próprio prazer ou em performance própria. Não estão realmente observando o parceiro com presença genuína. E talvez isso seja parte do problema maior. Porque quando há atenção real, quando há presença genuína nos momentos íntimos, você percebe quando algo não está certo. Percebe quando a resposta parece mais performática que orgânica. E percepção abre porta para a conversa que precisa acontecer. Segundo sinal comportamental, é tempo suspeitamente conveniente. Acontece sempre exatamente quando você está prestes a terminar. Ou acontece muito rapidamente antes que tempo suficiente passou para ser plausível, dado o que estava fazendo. Ou acontece após duração exata toda vez, como se houvesse cronômetro interno. E enquanto há pessoas que têm consistência natural em resposta sexual, a diferença entre consistência orgânica e consistência que parece calculada para encerrar a atividade o mais rápido possível. E frequentemente a falta de vontade de continuar após suposto clímax. Orgasmo real geralmente deixa a pessoa relaxada, mas ainda aberta a mais intimidade, mais conexão, mais toque carinhoso. Mas se sempre há movimento imediato para terminar, para se afastar fisicamente, para fazer outra coisa assim que supostamente termina, há possibilidade de que pressa não é porque está satisfeita e completa. É porque está aliviada que a atuação acabou e pode finalmente parar de fingir presença e prazer
que não estava sentindo. Epicteto ensinava sobre observar padrões, não eventos isolados. Uma vez pode ser coincidência. Pode ter sido rápido porque estava particularmente estimulada naquele dia específico. Mas padrão consistente, onde tempo é sempre conveniente demais, onde sempre acontece de forma que encurta a duração do encontro ao mínimo necessário, esse padrão merece atenção. Não acusação imediata, mas atenção cuidadosa e eventualmente conversa gentil sobre o que está realmente acontecendo na intimidade de vocês. Terceiro sinal é qualidade de vocalização durante ato. Orgasmo real frequentemente vem com sons que são involuntários e variados. Podem ser sussurros quase inaudíveis. Podem ser gemidos profundos que vêm de lugar visceral. Podem ser sons que a pessoa nem percebe que está fazendo porque está completamente perdida no momento. Mas fingimento frequentemente soa mais performático e teatral, mais alto que seria natural para a situação, mais consistente em tom e volume, como se fosse script ensaiado. Mais parecido com o que mídia e filmes ensinaram que o orgasmo deve soar, ao invés de expressão autêntica de prazer real. E se você já ouviu o parceiro em momento de prazer genuíno e inegável, você conhece sons autênticos dela. Você reconhece timbre real, intensidade natural, variação orgânica. E consegue distinguir quando sons são naturais versus quando parecem direcionados à audiência. Quando parecem performance para convencer ao invés de expressão involuntária de experiência real. Mas aqui está a complexidade importante. Algumas pessoas são naturalmente mais vocais durante a intimidade. Outras são mais silenciosas por temperamento. E algumas aprenderam a ser performáticas porque parceiros anteriores esperavam ou até exigiram demonstração vocal como prova de que estavam fazendo bom trabalho. Então ficaram condicionadas a fazer sons mesmo quando não correspondem a nível real de prazer que estão experimentando. Então vocalização sozinha não é prova definitiva de fingimento. É peça de quebra-cabeça que, combinada com outros sinais, pode indicar padrão mais amplo de falta de autenticidade na intimidade. Sêneca argumentava sobre autenticidade versus performance em todos os aspectos de vida. E em intimidade, autenticidade cria conexão real e profunda. Performance cria distância emocional, mesmo com proximidade física máxima. Porque um está sendo real e vulnerável e outro está atuando e protegido. E não há intimidade verdadeira quando há atuação constante. Há apenas dois corpos ocupando o mesmo espaço, mas não realmente encontrando um ao outro em nível de vulnerabilidade e presença genuína. Quarto sinal comportamental importante é evitação de intimidade sexual ou falta de iniciação da parte dela. Se alguém está realmente tendo prazer e satisfação em encontros íntimos, geralmente quer mais. Não compulsivamente ou de forma pouco saudável. Mas há desejo natural de repetir experiência prazerosa. Mas se há evitação constante de intimidade, se sempre há desculpa para não quando você inicia, se nunca há iniciação da parte dela mesmo quando passa tempo significativo sem intimidade, isso sugere que a experiência não é tão prazerosa quanto performance durante ato sugere. Porque por que evitar algo que supostamente traz tanto prazer e conexão? E frequentemente há diferença gritante entre aceitação passiva e participação ativa entusiasmada. Elas aceitam quando você inicia porque sentem que é obrigação em relacionamento. Mas não há energia real, não há engajamento genuíno, não há presença. Parece que estão cumprindo o dever, não desfrutando conexão íntima. E você pode sentir diferença profundamente. Pode sentir quando alguém está presente e envolvido e querendo estar ali, versus quando está apenas permitindo que aconteça, enquanto mente está em lugar completamente diferente. Marco Aurélio acreditava que ações revelam verdades que palavras podem esconder facilmente. E se ações consistentes são de evitação de intimidade, enquanto palavras durante atos são de prazer intenso e satisfação, há desconexão clara entre o que é dito e o que é demonstrado através de comportamento ao longo do tempo. E desconexão precisa ser explorada com curiosidade gentil e não com acusação defensiva. O que está realmente acontecendo? Por que há distância tão grande
entre o que é expressado no momento e o que é demonstrado em padrão de comportamento. Agora vamos falar sobre o que fingimento realmente revela, porque isso é infinitamente mais importante que apenas detectar se está acontecendo. Primeiro, revela falta de segurança emocional para ser honesta. Pessoa que finge, não acordou e decidiu maliciosamente enganar você. Finge porque não se sente segura dizendo verdade sobre o que funciona e o que não funciona para ela. Talvez tentou comunicar necessidades no passado e foi recebida com defensividade ou até raiva. Talvez nunca tentou porque tem medo profundo de como você reagiria a feedback honesto. Talvez aprendeu em relacionamentos anteriores que honestidade sexual é punida com ego ferido e distância emocional, não valorizada e usada para melhorar conexão. E se seu parceiro não se sente seguro sendo honesto sobre algo tão fundamental quanto o prazer próprio em intimidade, há problema profundo de comunicação e segurança emocional. Não apenas sobre sexo, sobre relacionamento inteiro. Porque se não pode dizer algo tão básico quanto isso, não está funcionando para mim. O que mais não está sendo dito? Que outras verdades importantes estão sendo escondidas porque ambiente emocional não é seguro para a honestidade vulnerável. Epicteto ensinava que relacionamento saudável requer base sólida de comunicação honesta. E intimidade sexual é a área de teste perfeita dessa base. Se há honestidade lá, onde você é mais vulnerável fisicamente e emocionalmente, provavelmente há honestidade em outros lugares também. Mas se há fingimento ali, se há performance ao invés de autenticidade, provavelmente há fingimento e falta de honestidade em outras áreas importantes. E construção em base de fingimento e falta de honestidade eventualmente colapsa sob próprio peso. Segundo, fingimento revela que necessidades dela não estão sendo comunicadas ou atendidas. Pessoa não finge porque está satisfeita e completa. Finge porque não está satisfeita, mas não sabe como mudar situação sem criar conflito ou ferir ego seu. Talvez tentou guiar sutilmente durante intimidade e você não percebeu ou não respondeu às tentativas. Talvez não sabe como articular o que quer porque nunca explorou o próprio prazer suficientemente. Talvez tem vergonha de próprios desejos e necessidades. Ou talvez você, historicamente, não está receptivo a feedback sobre intimidade. Então, fingir parece caminho de menos resistência e conflito. E enquanto o fingimento continua sem ser endereçado, distância entre o que ela precisa e o que está recebendo só cresce com o tempo. E com o tempo, não é apenas sobre técnica sexual ou falta de prazer físico. É sobre sentir que não é ouvida em necessidades fundamentais, que necessidades dela não importam suficientemente, que relacionamento é sobre satisfazer você enquanto ela apenas aguenta e performa. E ressentimento se acumula silenciosamente, não conscientemente necessariamente, mas corroendo conexão emocional, até que um dia ela percebe que não quer mais intimidade, porque não há nada genuinamente prazeroso nela para ela. Apenas obrigação que cumpre fingindo para terminar mais rápido. Sêneca falava sobre importância de reciprocidade e mutualidade em relacionamento saudável. Que relacionamento bom é onde ambos dão e ambos recebem em equilíbrio. E em intimidade sexual, isso significa que prazer não pode ser unilateral. Não pode ser sobre um atingir satisfação enquanto o outro apenas participa mecanicamente. Tem que ser sobre criar experiência mutuamente prazerosa. E isso requer comunicação honesta e contínua sobre o que funciona para cada um. Então, como lidar se você suspeita ou descobre fingimento? Primeiro, não acuse com raiva ou faça sobre ego ferido seu. Aproxime com curiosidade gentil e vulnerabilidade própria. Diga: tenho percebido algumas coisas que me fazem questionar se intimidade nossa está funcionando para você tanto quanto para mim. Quero muito que seja prazeroso para você também, não apenas para mim. Você se sente segura sendo completamente honesta comigo sobre o que funciona e o que não funciona na nossa intimidade? E se ela admite que tem fingido às vezes ou frequentemente, não faça sobre seu ego.
Faça sobre criar ambiente onde ela pode ser honesta daqui para frente, sem medo de reação defensiva sua. Agradeça profundamente pela honestidade e coragem de admitir. Pergunte o que pode fazer diferente. Esteja genuinamente aberto a feedback sem defensividade. E reconheça que se ela não se sentiu segura sendo honesta antes, você teve papel em criar esse ambiente de falta de segurança. Então o trabalho agora é criar ambiente novo, onde honestidade é não apenas segura, mas valorizada e usada para melhorar conexão. Segundo, eduque-se sobre prazer feminino se é área onde tem lacunas. Pergunte o que ela gosta especificamente, o que quer experimentar, o que sente bem para o corpo dela. E não apenas pergunte uma vez e ache que tem resposta definitiva eterna. Pergunte regularmente. Porque preferências mudam. Corpo muda com tempo e circunstâncias. O que funcionava há meses pode não funcionar agora. E comunicação contínua e honesta é absolutamente essencial para a satisfação sexual mútua que perdura. E esteja disposto a aprender e ajustar. Talvez você pensava que sabia o que estava fazendo, mas claramente há distância entre o que você pensa que sabe e o que ela experimenta. Então, seja humilde o suficiente para reconhecer que tem coisas importantes para aprender. E veja aprendizado não como admissão humilhante de falha, mas como oportunidade maravilhosa de se tornar parceiro melhor e criar intimidade muito mais profunda e satisfatória para ambos. E terceiro, se após criar ambiente seguro e comunicação aberta ainda há fingimento, ou se ela revela que não há mais desejo sexual por você e não quer trabalhar em reconstruir, então é hora de decisões difíceis sobre o futuro do relacionamento. Porque relacionamento sem intimidade sexual mutuamente satisfatória, se intimidade sexual é importante para você, não é sustentável a longo prazo sem criar ressentimento imenso. Marco Aurélio nos lembraria que vida é curta e deve ser vivida alinhada com necessidades e valores verdadeiros. E se intimidade sexual satisfatória é necessidade sua em relacionamento romântico, você tem direito de buscar relacionamento onde isso existe. Da mesma forma, se ela não tem desejo sexual por você e não quer fazer trabalho de reconstruir conexão, ela tem direito de buscar situação onde não sente pressão para fingir. Deixe seu like se este vídeo trouxe clareza sobre dinâmica que estava sentindo, mas não conseguia nomear. Se inscreva no canal para mais sobre comunicação honesta em áreas difíceis de relacionamento. Ative o sininho para conteúdo que não evita tópicos desconfortáveis. Compartilhe com quem precisa de coragem para ter conversas honestas sobre intimidade. Comente. Você já confrontou o fingimento ou preferiu ignorar? Nos vemos no próximo vídeo.